Ok, muito bem, falei que seria rápido, já estamos de volta, né? Dessa vez agora já com a advogada doutora Gisele, né? Com o quadro Inova Radar, esse quadro que está sendo muito comentado, as pessoas estão adorando, estão gostando, né? E a gente a cada dia traz um tema novo. Traz a vinhetinha aí do nosso quadro Inova Radar. Pois é, doutora Gisele, seja bem-vinda mais uma vez no tema de hoje, né? Lei Maria da Penha Digital e outras coisas similares. Boa noite. Boa noite, Dida. Boa noite a todos que nos assistem hoje pelo Radar Cidade, o Alto Sertão Paraibano e Centro-Sul Cearense. E hoje a gente vai falar sobre inovação aqui no nosso sertão. E ela vem lá da cidade de Conceição. O Poder Judiciário da cidade de Conceição, mediante todo esse cenário de pandemia pela qual estamos vivendo, trouxe para a sua vivência diária a possibilidade de dar acesso ao cidadão ao Poder Judiciário de forma mais célere, mais rápida e mais digital. O juiz da comarca, diretor do fórum, doutor Tiago Rabelo, estabeleceu o chamado Maria da Penha Virtual. O que é isso? Através de um formulário eletrônico, pessoas vítimas de violência doméstica podem, Dida, veja que interessante, pleitear medidas protetivas de urgência, sem que para isso elas precisem sair de suas casas. Basta que acessem o formulário disponibilizado para acesso de todo mundo pela internet, preencha e esse formulário vai gerar um protocolo diretamente com o Poder Judiciário para que o juiz ele possa já analisar aquele pedido de medida protetiva. Então, é a virtualização do acesso ao Poder Judiciário de grupos vulneráveis, né? Nesse sentido, mais especificamente, mulheres vítimas de violência doméstica. Violência doméstica é essa que é, infelizmente, uma realidade a qual a gente acaba vivenciando e que estudos demonstram que durante esse período de isolamento da pandemia teve seus números bastante acentuados. Então, é uma maneira de o Poder Judiciário aqui no nosso Alto Sertão, sem precisar ter grandes custos de investimento, sem precisar de uma mega estrutura cara, trazer a tecnologia para dentro do dia a dia. Isso é inovação. E pensando em dar a ampla publicidade a essa medida, a gente foi lá em Conceição conversar um pouquinho com o doutor Tiago, que gravou para a gente suas considerações sobre esse formulário, essa nova forma do cidadão ter acesso ao Poder Judiciário. Pois é, vamos ouvir e ver o que diz o doutor Tiago, lá da comarca Vara Única de Conceição. Né? As audiências são realizadas de forma... A pandemia acabou trazendo ao judiciário uma aceleração em seu desenvolvimento no tocante aos processos digitais. Não só isso, há uma informatização no tribunal como um todo, né? Na justiça como um todo. Você vê que os processos, além de se tornarem digitais, houve toda uma revolução na estrutura do judiciário, né? As audiências são realizadas de forma digital, o atendimento é realizado de forma digital, não há mais aquela necessidade, né, de comparecimento ao fórum das partes. Tudo hoje você consegue resolver com o uso da tecnologia, né? Audiências, atendimento, os processos e o andamento. E isso acabou demonstrando uma aceleração imensa no julgamento de processo, bem como no cumprimento de decisões judiciais, né? A justiça hoje é bem mais célere e mais rápida, né? Eu não digo que foi por culpa da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe uma aceleração. Isso aí já era o futuro, né? Já era o planejamento do judiciário ao futuro. A pandemia acelerou esse procedimento. No início ficamos ali meio que perdidos, sem saber o que fazer, e
trouxemos a tecnologia para isso. Para quê? Para que a gente possa atender a parte de forma mais célere, né? E a gente possa dar andamento de forma mais célere. Com isso, a produção do judiciário disparou. Não se compara, se você pegar números, né? O judiciário hoje em dia é muito números. Você vê que o número de julgamento, de audiência, de tudo relacionado ao judiciário é muito maior. Então é algo que chegou aí para ficar e vai evoluir cada vez mais. Nesse pensamento, nós criamos na comarca de Conceição a Maria da Penha Digital. O que é que se baseia em Maria da Penha Digital? Antes dela, nós já tínhamos criado a tomada de termo digital, que era para procedimentos, né, de menor complexidade, até 20 salários mínimos, aquelas tomadas de termo de juizado. E a gente implantou no Centro de Conciliação aqui. A parte preenchia um formulário eletrônico, aqui com base nos formulários Google, que a gente produziu, e já enviava, né, por e-mail. Sem qualquer burocracia, a gente gera o número de processo, comunica a audiência dela, a data que ocorre a audiência, e já realiza tudo. Tem sido muito exitoso, né? Número de conciliações altíssimos, demanda de baixa complexidade que não precisa de advogado, a parte resolve rapidamente, utilizando a nossa tomada de termo aqui. Então, nesse mesmo pensamento, nós criamos o Maria da Penha Digital. É um estilo tomada de termo, a parte preenche o formulário Google, né? Narra o fato, a violência doméstica que vem sofrendo, preenche os dados do agressor, né? Junta algum documento, alguma coisa que tenha, alguma prova que queira, e envia, né? A gente recebe essa demanda por e-mail, gera um processo, né, no sistema PJE, daí eu já decido, né? Em menos de 24 horas a gente decide e cumpre, né? Se há necessidade de um oficial de justiça se dirige a determinado local para cumprir medidas protetivas de urgência, ele vai. Se a gente conseguir cumprir de forma digital também cumprimos. Tudo vai depender da demanda. Então, um procedimento bem célere na busca da proteção à mulher, né? Se ela tem uma demanda, ela não precisa comparecer a uma delegacia, ela não precisa comparecer a uma promotoria, ela não precisa comparecer ao fórum, né? Ela da sua própria residência preenche o formulário, o link sempre é o mesmo, né? Envia para a gente já faz a decisão dentro de 24 horas, já cumpre no mesmo prazo e busca resguardar aí a sua integridade, né? Então é isso, esperamos que esse projeto cresça, tenha bastante divulgação, um projeto bem interessante que busca dar celeridade, né, e resguardar os direitos de proteção à mulher, né, e evitando, né, até que sejam vítimas de violência doméstica. Pois é, muito bem. A gente observou direitinho aí, né, as explicações do Dr. Tiago com esse projeto experimental lá na cidade de Conceição. Mas a nossa produção, nós escolhemos duas perguntas, né, para trazer, para discutirmos aqui com a doutora Gisele. Vamos ver aqui a primeira pergunta que nós escolhemos, né, para ser debatida aqui pela doutora Gisele Souza no quadro Inova Radar. Como fazer uma denúncia de violência doméstica? Essa é uma pergunta que parece fácil, mas para muita gente é difícil. Dida, essa é uma pergunta que a gente imagina que é fácil, mas que, principalmente para as pessoas que têm condições um pouco diferentes, né? A violência doméstica é algo realmente muito complicado no contexto familiar. Mas as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm uma série de canais de comunicação com órgãos de proteção que podem ser acionados em caso de ocorrência. A comarca de Conceição mostra para a gente uma forma exitosa na qual as mulheres, por meio de qualquer dispositivo conectado à internet, conseguem pleitear uma medida protetiva de urgência e já ter uma resposta do Poder Judiciário. Nas cidades em que isso não está disponível, é possível que as mulheres procurem a polícia, né, o famoso 190, que todo mundo já conhece da Polícia Militar, mas também as delegacias especializadas em crimes contra as mulheres. Além disso, existem cidades, aqui exemplo, nós temos Cajazeiras, por exemplo, temos centro de referência para atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Então, existe uma série de canais de comunicação que essas denúncias podem ser feitas. É importante fortalecer essa
esse meio de atenção psicossocial para essas mulheres. Os meios digitais são facilitadores. Espero, um projeto bacana e que espero que sirva de espelho. Afinal, inovar é isso, trazer ferramentas novas para fazer algo que até então imaginávamos que não era possível mudar. Então... Pois é, nós escolhemos uma segunda pergunta, doutora, para que a gente possa também discutir aqui. A pergunta é essa daqui, ó. É possível usar ferramentas digitais semelhantes para outras questões que não envolvem a Lei Maria da Penha? Bom, o céu é o limite, no caso desse tipo de tecnologia. Como o próprio doutor Tiago falou em sua entrevista, esse projeto da Maria da Penha Digital já nasceu como uma vertente de um outro projeto da comarca de Conceição, que é uma tomada de termo digital. Para aquelas ações, aqueles processos judiciais de baixa complexidade, em que as pessoas podem procurar o juizado especial cível, ele disponibilizou o link, né? Aquelas ações de cobrança, questões realmente mais simples, em que, em tese, até mesmo a dispensa da presença do advogado, a parte poderia, ela própria, sem precisar se deslocar ao fórum, apenas no seu computador, do seu celular, passar as informações, o processo chega na mão de um servidor na própria comarca, na vara, é distribuído, e aí você fica fazendo o acompanhamento, tudo por meio virtual. Então, sim, é possível e já está sendo feito. Então, a tendência é que ocorra uma ampliação desses meios digitais de comunicação, Dida. A tecnologia não é mais o futuro, faz tempo, já é o presente. O futuro a gente já vai falar sobre outras coisas, não é nem essa digitalização dos atos processuais, mas o uso de inteligência artificial, mas isso fica para um outro programa, porque é uma discussão que vai render muito ainda. Pois é, doutor, o tema é bom, muito convidativo, nós poderíamos passar aqui 1 hora debatendo sobre isso, nós agradecemos, mas vai preparando aí um outro tema para a gente aprofundar nessa questão, hein? Pode deixar. Meu muito obrigada, boa noite e até a próxima quarta-feira. Vejo vocês. Pois é, a participação da doutora Gisele Souza com o quadro Inova Radar.